Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da moeda comum entre o Brasil e a Argentina, trazer uma informação relacionada a Americanas, um fato relevante de Vibra Energia e comentar a respeito aqui do resultado periódico apresentado por IRB. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como você já deve saber, o Lula assinou um acordo para estudar a viabilidade de formar uma moeda única no Mercosul, em especial para fazer negócios com a Argentina. O Lula ainda pretende, de fato, financiar o gasoduto na Argentina, ou seja, tirar dinheiro do Brasil e mandar para o exterior. No passado a gente já viu como isso foi prejudicial à economia. Você sendo de esquerda ou não, você deve reconhecer que fazer isso não traz nenhum benefício para a nossa economia, principalmente em países com extrema crise econômica, como é o caso da Argentina, em que o risco de default é muito grande. Além dessa moeda comum entre Brasil e Argentina, tivemos o Lula, de uma forma bem cômica na verdade, dizendo que a economia argentina seria boa, seria algo elogiável. Realmente incompreensível determinadas falas que saem desse sujeito. O Haddad, obviamente, foi na mesma linha defendendo essa moeda comum, não como moeda única, mas como um meio alternativo de pagamento no comércio exterior para fins de transações com a Argentina. Então fica claro que, obviamente, eles não querem abolir o real ou o peso argentino. Eles querem criar uma moeda alternativa, supostamente para fugir da variação cambial do dólar. Até aí tudo bem. Estreitar relações com um par internacional, tudo certo. Estabelecer negócios, desde que vantajosos para o Brasil, tudo certo. Agora, minha grande preocupação é que, para fins completamente ideológicos, o Brasil importe a extrema inflação da Argentina. Então aqui foi a inflação acumulada da Argentina no ano de 2022, quase 100%. Embora o presidente Alberto Fernandes diga que é uma inflação meramente psicológica, isso não é verdade. A gente sabe que é uma inflação que decorre de uma impressão de dinheiro descontrolada, um aumento da base monetária ali fora da realidade. Só para você ter uma ideia, a Argentina cresceu em 2022 a uma taxa de 53% da sua base monetária. No ano anterior foi, entre aspas, de apenas 30%. Imagina só, isso aqui é uma loucura. Esse gráfico aqui representa muito bem como nos últimos anos a Argentina expandiu de uma maneira insustentável sua base monetária. E com muito dinheiro em circulação, a inflação é inevitável. A moeda, principalmente a moeda fiduciária, moeda baseada em confiança nos governos, que hoje não possuem lastro nenhum a não ser a confiança, quando impressas de maneira descontrolada, elas funcionam tal como uma mercadoria, de tal modo que, havendo uma oferta muito grande, o preço despenca, e o preço despencar significa inflação, perda do poder de compra para os cidadãos. Por isso, o que me preocupa não é o fato de existir uma moeda comum para transações comerciais entre países. A minha preocupação é o Lula trazer essa ideia de expansão monetária, de inflação descontrolada da Argentina para o Brasil. Então é nisso que nós devemos estar atentos, já que até que ponto essa moeda comum não seria impressa de maneira descontrolada, até que ponto essa moeda não ingressaria aqui no território brasileiro e passaria a circular aqui de maneira descontrolada. Essa é a minha preocupação. E se essa moeda passasse a ser utilizada de maneira livre entre os dois países, o peso argentino cairia completamente em desuso. Afinal, que cidadão argentino iria aceitar um peso argentino se ele pudesse aceitar essa moeda comum ou até o real? Então eu acho que é uma loucura fazer esse tipo de coisa. Precisamos ficar atentos. E o BNDES, falando nisso, está executando fianças bancárias da Americanas. Mais uma paulada contra Americanas, que na presente data subiu mais de 12% já fora de Ibovespa. E subiu por quê? Porque caiu demais. Simplesmente por isso, não fique querendo achar outros motivos. Agora, com baixa liquidez, ela está muito sujeita à manipulação de preços. Por isso, muito cuidado. Está abaixo de R$1, está barata. Será que está barata? Ela perdeu completamente os fundamentos. Não é recomendação. E continuando aqui em relação à Vibra Energia, ela informa o seguinte, que conforme divulgado em fatos relevantes anteriores, desde fevereiro de 2022, a companhia e a Americanas efetivaram, por meio de uma joint venture, vem conveniência, parceria destinada à exploração de negócios de lojas de pequeno varejo, lojas de conveniência, ali dentro dos postos de combustíveis. Atualmente,
nos termos da parceria, a Vibra tem 50% do capital social da Vem Conveniência e a outra parte está com a Americanas. E aí, obviamente, o que está dizendo aqui a Vibra, que propôs o encerramento da parceria diante de tudo que está acontecendo com Americanas. Assim, os negócios Local e BR Mania voltam exclusivamente para a Vibra e esses negócios vão seguir com operações normais. E aí você percebe que não há nenhuma esperança de recuperação com Americanas. Nenhuma empresa quer ter a sua imagem associada a ela, nem mesmo com essa parceria aqui da Vibra, que se referia apenas a lojas de conveniências. E é completamente compreensível essa decisão da Vibra, afinal, estar com a imagem associada a Americanas pode representar até mesmo desvalorização das suas ações. Ações estas que já vêm sofrendo bastante nos últimos 12 meses. O Barsi chegou a operar opções com Vibra apostando na queda desta empresa e acabou caindo mais do que ele pensava. Ele imaginava até uns R$18 e está aqui já nos R$15. A empresa caiu bastante porque ela teve uma queda forte no seu lucro. Isso decorreu do cenário de inflação, um aumento de custos enorme para a atividade da empresa, impactando ainda mais nas suas margens, que chegaram aqui a uma margem líquida de apenas 1,14%. Só que tem um detalhe: se os juros começarem a cair no país e a inflação começar a se estabilizar, se a margem subir para 2%, significa dobra de margem, ou seja, dobra do lucro atual. Isso pode representar então uma dobra de cotação? Pode acontecer. É claro que seria algo extremamente exagerado do mercado, mas é só para você ter uma ideia do potencial que há com essas empresas que têm margens baixas. É claro que o risco é muito superior, mas o potencial de retorno é muito maior quando o cenário macroeconômico é favorável. Não é recomendação nenhuma, nem tenho Vibra na carteira, só estou te dando aqui o outro lado da moeda, que não há idiotas no mercado. Por que alguém compra Vibra com uma margem de apenas 1%? Esse aí seria um dos motivos, então muito cuidado antes de tomar conclusões precipitadas. E finalizando aqui com o IRB, ela trouxe um comunicado ao mercado tratando aqui do seu formulário de informações periódicas, trazendo os resultados referentes ao mês de novembro de 2022 e também trazendo o acumulado dos 11 meses de 2022 até novembro. E em relação ao prêmio emitido, que basicamente é a receita da companhia gerada, teve queda de 9,6%, crise de confiança ainda assola a companhia, as despesas com sinistros tiveram uma queda de 9%, isso aqui já era esperado, afinal, o que prejudicou muito a companhia em termos de sinistros foi a seca, bem como a pandemia, e esses dois cenários aparentemente não estão mais presentes ali para o final do ano. E aí o resultado líquido da companhia em novembro foi de prejuízo de quase 50 milhões de reais. Houve uma queda expressiva no prejuízo em relação ao mesmo período de 2021, de 113 milhões, por conta da redução da sinistralidade. Tem uma leve recuperação, ainda segue com prejuízo. O prejuízo acumulado em 2022 até novembro, 633 milhões de reais. Houve um aumento de prejuízo em relação a 2021, que foi de 510. Então é um resultado muito ruim em 2022. E aí muita gente acaba se perguntando, mesmo com ingresso de capital na companhia através de follow-on, ela não vai conseguir dar lucro? Primeiro ponto, só recapitulando, a companhia recentemente aprovou um grupamento de ações, conversão de 30 ações em uma. Então esse é o primeiro ponto. A companhia hoje vale R$1, mas com esse grupamento valerá 30. Então cuidado ao olhar para uma ação que tem uma cotação pequena de R$1. Agora ela vai diminuir a base acionária e tem uma cotação bem mais elevada. Um outro ponto é justamente esse follow-on de mais de R$1 bilhão que teve de captação em setembro de 2022. E aí você poderia estar se perguntando, com uma captação desse tamanho, como que a companhia vem dar um prejuízo em novembro? De fato, essa captação era para fins de proteção da companhia para não ter desenquadramento regulatório pela SUSEP. E mesmo com essa captação, ela ainda não apresentou recuperação em novembro. Vamos dar uma olhada depois do resultado de dezembro e principalmente nesse ano de 2023. A companhia não tem mais margem para errar. Investidores seguem contra a empresa, inclusive com ação judicial. Os investidores aí que se sentiram lesados pelo IRB tem 20 dias aí para entrar com a ação. A PwC, que é a empresa de auditoria que não conseguiu evitar os equívocos contábeis nas Americanas e no IRB, segue aí também na mira de investidores e órgãos reguladores. O atual presidente do IRB afastou chance de outro follow-on, então eu estou falando para vocês, não há mais espaço para erro. Ou o IRB consegue se recuperar, ou de fato daqui para frente é ladeira abaixo, até porque o mercado não vai mais dar confiança uma segunda vez. Na verdade uma terceira, já que já foi a terceira captação. Por isso, muito embora tenha havido esse rally aqui
com uma expectativa do mercado, ali ó, subindo 42% nesse ano, aí agora deu essa corrigida, porque já tinha gente que sabia que o resultado ia ser ruim, não fique muito eufórico, tenha cautela com a empresa, ela ainda não demonstrou recuperação, é uma companhia que, se você acredita na recuperação, você deveria ter uma excelente gestão de risco, não ultrapassar 1%, sendo muito agressivo 5%. Cuidado com isso. O que vai fazer você enriquecer no longo prazo é diversificar o seu patrimônio e ir comprando empresas boas, pagadoras de dividendos, e dentro de uma carteira de oportunidade colocar uma pequena parte do seu patrimônio disponível, por exemplo, em IRB. E aí, se IRB der errado, você diversificou em outra empresa da carteira de oportunidade que eventualmente vai dar certo. É assim que funciona. O resultado total do Warren Buffett ao longo da sua trajetória como investidor veio de apenas 10% da sua carteira, dos seus investimentos. Então uma pequena parte dos seus investimentos vai realmente dar uma porrada na sua carteira. E para isso você precisa diversificar, tem muita gestão de risco. Sendo que IRB, com esse prejuízo, vai seguir com um PL negativo, negociando abaixo do valor patrimonial, mas esse patrimônio poderá se tornar inclusive negativo se a empresa não começar a dar lucro. Por isso, no momento, fico de fora de IRB. Prefiro seguir o conselho do Lírio Parisotto de que é melhor aguardar a companhia demonstrar um sinal efetivo e concreto de recuperação para justificar o nosso dinheiro na companhia, ainda que a companhia tenha subido um pouco por conta disso. Não é recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa ideia de moeda comum para transações entre Brasil e Argentina. E em relação ao IRB, você acredita na recuperação da empresa? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!